Sejam bem-vindos ao meu canal, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo. E, gente, eu fiz um vídeo mostrando uma resenha, né, de um livro que eu estava lendo. E agora eu estou aqui para mostrar outro livro para vocês. Esse aqui eu li, De Repente Noiva, e eu gostei bastante desse livro, tá? É um clichêzinho que se desdobra de uma forma um pouco surpreendente. A autora, ela é brasileira, né? Então é uma coisa que eu gostei muito. Essa história se passa em São Paulo. A protagonista, ela é dona de uma loja de moda, né, estilista, e ela resolve ir para o casamento da sua irmã. Só que ela não tem namorado e meio que toda a família dela tá cobrando que ela comece a namorar, enfim, só que ela estava voltada mais para a vida profissional dela e não tinha ninguém, embora ela seja uma loira de olhos azuis e por estar um pouco acima do peso, muitas pessoas, na verdade, não acreditavam muito nela, assim, que ela seria uma boa estilista e tudo mais. Porém, ela tem se esforçado muito para mostrar o potencial dela. E aí ela sai para conversar com as amigas e ela contrata um homem, né, para ser o par dela, para fingir ser o noivo dela na festa do casamento da irmã, porque ela tinha um crush em um rapaz na adolescência, só que esse rapaz, ele é amigo da família dela e ele, infelizmente, usou ela simplesmente como aposta entre uma mulher que ele gostava. Né? A mulher que ele gostava disse assim, olha, se você chama ela pra sair, fingir que vai ficar com ela e tal, eu dou uma chance a você. E ele, louco pra poder ficar com essa menina, aceitou a proposta e aí chamou a protagonista pra sair, sendo que, na verdade, ele nem queria, né? Então, assim, com essa decepção, ela simplesmente guardou pra si, né? E pensou, eu vou encontrar com esse rapaz, então para que ele não fique no meu pé, nem todo mundo me empurre para ele, porque a família ficava tentando empurrar ela para esse rapaz que enganou ela na adolescência, ela acaba contratando um tal de chamado João, né? Só que o que que acontece? Acontece uma maior confusão, né? Ela estava super apressada para ir para o casamento da irmã, para passar a semana toda, na verdade, lá numa chácara no interior de São Paulo. Só que o que que acontece, né? Ela tava com tanta pressa que ela não se certificou direito que o João era aquele rapaz que ela tava conversando. Então, o João que ela leva para essa chácara, para a semana do casamento da irmã, é o João errado. É o João, primo de uma cliente dela que tava para pegar um vestido de noiva lá. Só que quando ele foi conversar com ela para pegar a encomenda, ela simplesmente mandou ele entrar no carro. Disse assim: "Você é João?" Ele disse: "É", porque coincidentemente o nome dele era João e o nome do par que ela tinha contratado também era João. E eu achei muito engraçado isso. E que coincidência, né? Logo o rapaz que ela tava esperando também se chamava João. E aí ela diz: "Ah, ó, entra pra dentro do carro então, porque a gente tá com muita. A gente tá muito atrasado, eu tô com muita pressa porque a cidade que a gente vai é muito longe, né? Horas de viagem." E aí ele, sem entender absolutamente nada, simplesmente entra no carro dela, porque foi uma prima dele que pediu para pegar a encomenda e ele pensou que a encomenda iria ser pega no lugar, no destino, né, que ela estava falando. Só que ele não imaginava, na enrascada que estava se metendo, não imaginava que ele estava indo em direção a outra cidade. Até que ele entra no carro e quando ele percebe que está indo em estrada, como se fosse para outra cidade, ele acha muito estranho aquilo, porque ele fica pensando, é impressão minha ou a gente tá saindo da cidade? Que encomenda longe é essa, né? E aí ele pergunta pra protagonista, né? Onde é que tá essa encomenda e tal, né? Quis dizer assim, pra onde a gente tá indo? Vai demorar muito pra gente chegar? Ela, não, relaxa, fica aí, sossega e tal. Dorme, aproveita pra dormir. Só que assim, o protagonista, né, o João Errado, no caso, ele é um médico cardiologista e ele simplesmente se mete na enrascada durante a viagem, né, durante essa semana que esse João passa com Gabriele, né, que é a protagonista. Ele acaba gostando muito dela e aí começa nessa semana aí da chácara que antecede o casamento da irmã dela a rolar ali um clima entre os dois e eles dois conseguem enganar muito bem a família de Gabriele, que compra toda a história que eles contaram de como se conheceram em São Paulo, capital no caso, né? E eles se mostravam muito apaixonados para a família de Gabriele e
eles eram simplesmente namorados ali para a família de Gabriele. Só que o que acontece? O pai começa a ficar muito entusiasmado com a ideia de Gabriele estar num relacionamento e conversa com o João à parte, querendo que o João peça a Gabriele em casamento ali na chácara, né? Só que a Gabriele entra com a desculpa de que não vai apressar as coisas e de que eles são somente namorados e que estão pensando em oficializar o compromisso em São Paulo, capital. E também porque se eles oficializassem o compromisso ali naquela semana do casamento da irmã, eles iam acabar tirando um pouco o brilho, né, o momento da irmã de Gabriele ali brilhar, né, porque ali era o momento da irmã de Gabriele, se eles noivassem, ia tirar esse momento. Então, assim, acontece muitas reviravoltas nesse livro, momentos que eles estão bem, momentos que eles ficam mal, tem muitos momentos que eu ri nesse livro, mas teve muitos momentos que eu fiquei com raiva dos desentendimentos, né, porque esse é um livro de romance que, assim como qualquer outro, acontece muitos desentendimentos que você fica pensando, meu Deus, era algo simples, era só eles terem conversado um pouco mais, isso dava pra ser esclarecido e tudo mais, mas é isso que faz, né, a história ter seus altos e baixos, a gente ficar pensando, meu Deus, né, era algo simples de ser resolvido e eles, sei lá, transformaram uma tempestade num copo d'água. Então, assim, é um livro que você reflete muito sobre isso, né? De que muitas vezes os personagens fazem tempestade no copo d'água simplesmente porque não citaram pra resolver, pra ser sincero com os próprios sentimentos, né? Então, assim, é uma história que vale a pena, tá? Aqui essa história fala a respeito de gordofobia, porque muitas pessoas acreditam que uma pessoa que gosta de moda, uma pessoa que é estilista, não pode ser uma pessoa acima do peso, né? Porque as pessoas têm ainda aquela mentalidade que o modelo tem que ser aquele modelo padrão, né? De 1,70 m, bem magrinha, né? Enfim. E apesar dela ter o estereótipo de tipo loiras, olhos azuis, por ela estar acima do peso, muitas pessoas julgavam ela, apesar dela fazer um excelente trabalho, né? Então, esse livro fala que a gente não pode meio que definir uma pessoa, um profissional, simplesmente pela aparência dele. Ah, porque trabalha com moda, fazendo vestidos, essa pessoa tem que estar no padrão, essa pessoa não pode fazer um estilo de roupa assim que adequa a todo mundo. E é a proposta de Gabriele, né? Ela tem uma loja de moda, assim, de vestidos para noivas, em que ela diz que ela trabalha com muito afinco para que as noivas não fiquem se sacrificando para ter que perder não sei quantos quilos para poder caber nos vestidos. Então ela faz vestidos que comportem o corpo daquela pessoa. Então ela faz um modelo, né? Ela tira as medidas realmente do vestido daquela noiva, independentemente do tipo de corpo, independentemente do quanto ela pese, e ela faz um vestido do jeito que a noiva gosta, e por conta disso, né, para ela fazer muitos modelos de noiva, principalmente plus size, ela começou a ganhar uma fama não somente nacional, mas também uma fama internacional, mostrando que independentemente de uma pessoa estar ali dentro dos padrões que as pessoas esperam, ela pode ser uma profissional brilhante e está brilhando aí nacionalmente e internacionalmente. Então ela é, sim, uma protagonista bem sucedida, se envolve também com um protagonista bem sucedido, né? Um cirurgião aí, um cardiologista. E assim, ele é muito, como é que eu posso dizer, atiradinho, digamos assim, né? Apesar da capa ser assim, bem fofinha, né? Eu acho que não dá pra focar muito bem de como é a capa, mas porque aqui no Kindle não é colorido, né? Quem sabe quando chegar o Kindle colorido, quando eu fizer essas reações eu mostro melhor a capa. Mas é fofinho, sabe? A ilustração aqui da capa eu achei bem fofinha mesmo. Na Amazon tá super baratinho, gente. Livros nacionais de romance, tem muitos livros super baratinhos na Amazon. E como eu disse já em outros vídeos e repito nesse vídeo, a gente tem que dar oportunidade para as autoras nacionais, porque a gente fala tanto de autores, né, internacionais, enfim, só que a gente precisa também dar espaço para autores nacionais, porque tem muito talento aí que muitas pessoas não conhecem de livros nacionais, porque só dão oportunidades para o que é de fora. Acredita que só o que é de fora vale a pena. Só que não, tem muitas histórias nacionais que valem a pena, sim. Eu sei que os livros hoje em dia são muito caros e que a gente precisa pesquisar bastante antes de adquirir um livro. Então, assim, os livros nacionais ainda continuam sendo uma boa opção para você que quer se entreter, que quer rir, que quer chorar, que quer ficar com raiva junto com os personagens quando alguma cena de confusão acontece, né? E como as pessoas dizem, né? Sair de uma ressaca literária. Eu acho que esse livro
comporta isso, tá? Se você saiu de um livro muito pesado, que você meio que, entre aspas, não superou, né? Porque tem pessoas que dizem, ah, um livro tão pesado que eu meio que não superei o fim daquele livro, dei um tempo de livro por conta do fim daquele livro que eu, sei lá, não gostei muito. Às vezes você deu uma oportunidade pro livro, insistiu naquele livro e aquele livro não foi como você gostaria. Eu indico esse livro aqui pra vocês, tá? Porém, gente, eu tenho que dar um pequeno spoiler do que acontece aqui, tá? Que é um livro mais 18. Não spoiler da história, tá, gente? Mas do que acontece nesse livro, que é cenas mais 18. Então, eu acredito que esse livro não é recomendado para adolescentes, tá? Porque vai ter algumas cenas, né, que são mais pesadas e eu acredito que adolescentes têm que ler livros que condigam, que venham a condizer com a sua faixa etária, tá? Me perdoem pela minha voz, gente, porque eu tô gripada, mas eu não poderia deixar de fazer vídeo aqui pra vocês, tá? Porque eu comecei a ler alguns livros maravilhosos e eu tinha que trazer resenha aqui pra vocês. Então, assim, gente, sempre antes de ler o livro, né, verifique a classificação indicativa, isso é algo muito importante, tá? Qualquer livro que a gente vá ler, a gente precisa saber se comporta a nossa idade, né? Por exemplo, eu tenho 27 anos, então qualquer livro que eu ler, meio que, entre aspas, tá liberado, né? Só que aí vocês precisam estar de olho, porque eu vi alguns comentários de algumas pessoas que dizem, ah, tem livros que a capa são super fofinha, mas porém o conteúdo não é para menor de idade, e essa é a verdade, né? A editora falha um pouco nisso, né? Em fazer capas muito juvenis, ao ponto de até mesmo um adulto olhar pra capa e pensar, ah, isso deve ser de adolescente, não vou ler. Sendo que na verdade é de adulto, e o contrário também, muito adolescente pensar, ah, eu vou ler, sendo que não é pra eles, e sim pra pessoas adultas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que pela resenha aqui que eu trouxe, vocês tenham se interessado pela história da Gabriele e do João, tá? São muitas reviravoltas nesse livro, muitas cenas emocionantes. E eu espero que vocês deixem um like, né? Se vocês ainda não deixaram no começo do vídeo. Não se inscreveram no canal, se inscreva, porque, gente, isso me ajuda demais mesmo, tá bom? E se puder, deixa um comentário, tá, gente? Qualquer forma de participação, compartilha, enfim. Qualquer forma de participação que vocês fizerem aqui pra mim já vai estar sendo maravilhoso, tá bom? Um grande beijo pra vocês.